Olá, eu me chamo Vinícius Teodoro e, juntamente com meu colega Fábio Garcia e sob a orientação da professora Daniela Mateus, nós fizemos um artigo a respeito da ilegalidade da cobrança de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, para averbação de contratos particulares de promessa de compra e venda e cessão de direitos. É muito comum hoje, quando vai adquirir um imóvel, principalmente um imóvel na planta ou um imóvel de um loteamento que ainda vai ser desenvolvido, a celebração primeiro de um contrato particular, que não tem efeito erga omnes, tem apenas efeito entre as partes, e só após a conclusão do empreendimento é que se celebra o instrumento público para fazer o registro e transferir a propriedade. Entretanto, sempre que se celebra um contrato particular, é um direito do comprador, do promitente comprador, averbar este contrato na matrícula do imóvel, com o objetivo de se resguardar e resguardar eventuais credores desse vendedor. Essa averbação, ela não tem o poder de transferir a propriedade. E mesmo assim, mesmo sem ter o poder de transferir a propriedade, os cartórios de imóveis exigem que aquele que quer averbar recolha o ITBI, recolha o Imposto de Transmissão. Entendendo que isso é um problema, o trabalho visou buscar qual que é o entendimento da legislação e da jurisprudência acerca disso. Para tratarmos disso, nós primeiro precisamos entender um conceito do direito tributário, que é o fato gerador. O fato gerador é o momento pelo qual o negócio jurídico acontece e que gera para a fazenda pública o direito de cobrar. É o momento em que se constitui o crédito tributário. O fato gerador na transferência de propriedade de um bem imóvel, segundo o Código Civil, é quando do registro do instrumento público, portanto a escritura pública ou o contrato bancário que tem força de escritura pública, na matrícula do imóvel. Ou seja, não existe um fato gerador numa averbação de um contrato particular, porque ele está ali apenas contando uma história. Isso é o que vai nos dizer o Código Civil. Porém, a nossa Constituição, ela até autoriza o poder público a tratar da cobrança de um imposto quando houver grande possibilidade de presunção daquele fato gerador. Seria um fato gerador presumido. Mesmo assim, e após boa pesquisa jurisprudencial e doutrinária, o fato gerador presumido, ele carece de elementos para que se presuma que ele irá ocorrer. E o que a gente tem nessa prática do mercado imobiliário é meramente um contrato particular, em que muitas vezes sequer fez as diligências necessárias, não existe ali uma intenção de transferir a propriedade, não existe elementos suficientes e capazes para transferir a propriedade. E a ausência desses elementos suficientes e capazes, quais sejam uma escritura pública, por exemplo, elas descaracterizam o próprio fato gerador presumido. Diante disso, a gente tem por ilegal essa cobrança dos cartórios. Isso não só do ponto de vista legislativo, como do ponto de vista jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal já tem esse entendimento consolidado no tema 1124, que trata disso. Ele diz exatamente que não incide imposto de transmissão entre bens imóveis sobre os contratos particulares de compra e venda ou de cessão de direitos. Em que pese as decisões dos nossos tribunais superiores serem contrárias ao que os cartórios ficam exigindo, essa prática ela continua acontecendo. Então, nós conseguimos concluir com o nosso trabalho que é ilegal a exigência do ITBI pelos cartórios de imóveis para a averbação de contrato particular de promessa de compra e venda e de cessão de direitos. Nós conseguimos ainda aventar algumas possibilidades que podem surgir com essa insistência ilegal dos cartórios. Por exemplo,
mais impetração de mandados de segurança, porque o contribuinte, diante de uma cobrança, uma exigência legal, ele pode sim impetrar um mandado de segurança para tentar obrigar que o cartório faça ali o registro. O problema é que isso só colabora mais ainda para a morosidade do judiciário. Diante de um ato ilegal do tabelião, o contribuinte pode sim fazer uma denúncia no CNJ diante dessa prática, mas que também só colabora para a morosidade, não contribui em nada. Ele pode muitas vezes desistir de fazer a averbação, e isso pode criar para ele um risco do negócio em si, um risco de ter o bem ali que ele já está negociando vir a ser objeto de busca, sequestro, penhora por um credor. Então ele fica totalmente desprotegido. Além de confirmar essa prática e chegar na conclusão que a gente chegou e demonstra no trabalho, tentar buscar meios de conscientização para que essa prática deixe de ocorrer, porque ela simplesmente precisa ser cessada. Não é possível que a sanha estatal em taxar supere a lei, supere o entendimento dos nossos tribunais superiores. Então, o nosso objetivo é isso, ao publicar o trabalho, criar ainda mais essa conscientização. Obrigado.